Então, o nome do documentário é Padrões de Evidência, ou Patterns of Evidence, tá bom? Vocês encontram ele no YouTube. Então, o principal, um arqueólogo que ele não é cristão, ele não é religioso, mas ele fala o seguinte: olha, eu percebo no meio dos arqueólogos uma má vontade muito grande com a historicidade da Bíblia. E por que isso é importante para vocês? Olha, nós temos um desafio imenso em termos de história da Bíblia, tá bom? E a Bíblia como um documento histórico. Um exemplo para vocês: vocês já viram a Bíblia cronológica da CPAD? Não. Se alguém já comprou, observe uma coisa nela. Eu falei para vocês, pela cronologia, a Bíblia dá uma cronologia para nós sabermos mais ou menos há quanto tempo Adão foi criado. Cerca de 6.000 anos. Eu falei para vocês, passaram-se cerca de 4.000 anos até Cristo. Então, de Adão até o dilúvio, cerca de 1.700 anos, mais 2.300 anos até Cristo, fazendo cerca de 4.000 anos. Então, o dilúvio ele aconteceu cerca de 2.300 anos antes de Cristo. Então, os arqueólogos estão desmentindo tanto a Bíblia, que eles falam o seguinte: olha, hoje não tem chance, a Bíblia não é um documento confiável. Que, por exemplo, a Bíblia cronológica da CPAD, ela assumiu, tá bom? Que essa cronologia da Bíblia não tem valor, tanto que eles colocam lá o dilúvio, tempo indeterminado, não sabendo quando aconteceu. Por quê? Porque a cronologia, a arqueologia, ela desafia essa data que a Bíblia coloca cerca de 2.300 a.C., dizendo que está errada, né? Sobre o Êxodo, tá bom? Que é o que nós vamos ver na história de Israel descendo ao Egito, é outra questão importante, porque, por exemplo, pela nossa cronologia bíblica, o Êxodo aconteceu próximo de 1446 a.C. E vocês vão ver que a arqueologia diz que não, que ela tem que ter acontecido ali pelo ano 1200 a.C., tá bom? E aí eles falam o seguinte: olha, vocês já devem ter visto, vocês vão ver nesse documentário, e se a irmã falou, eu não sabia que tinha o filme A Bíblia Não Tinha Razão, é importante vocês verem, porque esse é o argumento contrário, né? Para vocês poderem ver. Ele fala, ó, o Êxodo nunca aconteceu. Inclusive o autor desse livro, A Bíblia Não Tinha Razão, ele é entrevistado nesse Patterns of Evidence, tá bom? E o entrevistador chega para ele e pergunta o seguinte: ele diz que o Êxodo não aconteceu, que aquilo tudo é uma fábula, tá bom? Ele diz que o povo de Israel, ele é israelita, mas ele diz que o povo de Israel é uma invenção da história. Esse negócio de Êxodo, de Abraão, que nada disso existiu. Que Davi não existiu, Josué não existiu. Interessante que o entrevistador pergunta para ele o seguinte: você é israelita? Ele falou, sou. Ele perguntou, você celebra a Páscoa? Ele disse, celebra. Ele falou assim, mas a Páscoa é uma celebração da saída do Êxodo. Não fica sem sentido se o Êxodo nem aconteceu, e na sua religião você celebrar algo que não aconteceu? Não celebra. Não tem sentido, né? É uma pergunta interessante. Então, é um desafio, vamos dizer, para os nossos dias, e assim até alguns meios acadêmicos chamados cristãos estão realmente abrindo mão da Bíblia como um documento válido. E muitos já pregam mesmo que a Bíblia é, como eles dizem, um documento escrito 600 anos antes de Cristo, inventado, uma coletânea de fábulas do mundo antigo. E isso, irmãos, nós como cristãos não podemos acreditar nisso. Isso derruba toda a nossa fé. Você pode acreditar nisso, a princípio, é só uma escrita. Não. Só uma data? Não. Isso aí derruba toda a nossa fé, porque se Davi não existiu, Jesus herdou qual trono? A genealogia que o Novo Testamento cita de Jesus como descendente de Davi, tá bom? Como descendente de Abraão, é todo de pessoas que não existiram. E o que significa Jesus Cristo dizer, antes que Abraão existisse, eu sou? Aí vem grupos cristãos e dizem que Abraão não existiu, que isso é tudo fábula. E se vocês forem ver aí, façam uma pesquisa no meio acadêmico. Está todo mundo pregando, tá bom? Que, na verdade, Abraão não existiu, que isso é tudo fábula. Que Adão e Eva não existiram, que isso é tudo fábula. Que o dilúvio não aconteceu, isso é uma fábula, é uma coletânea, vamos dizer, de fábulas pagãs que fizeram organizar a Bíblia.
Tudo isso é defendido nesse livro, A Bíblia Não Tinha Razão, tá bom? E esse documentário aí é interessante porque ele faz o inverso, entendeu? Ele defende que existe sim evidências do êxodo, que realmente aconteceu, os israelitas realmente habitaram no Egito por um determinado tempo, tá bom? Então pesquisem sobre esse, façam uma resenha sobre esse documentário. Não, não. Eu já pedi o William para... Como? Eu já pedi o William para colocação no grupo. Ah, tá bom. Que aí eu mando para vocês